Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como de costume, né? Uma vez por mês, venho aqui trazer uma mensagem relacionada àquilo que estamos estudando na EBD. E hoje não vai ser diferente. Começamos uma revista nova aí, há pouquinho tempo, há uns 2 domingos atrás. Revista essa que trata da história de Israel no período do Reino Unificado, enquanto Israel ainda era um reino único. Então, a gente vai tratar durante esse quadrimestre todo sobre esse período. E nesse período tem a história de 3 grandes reis de Israel, que são Saul, Davi e Salomão. Então, nada mais justo do que, durante esses 3 meses, a gente fazer uma reflexão passando sobre a vida de cada um desses reis. E o primeiro deles é Saul, e é sobre a vida dele que a gente vai refletir nessa manhã. Vamos orar, irmãos? Senhor, ainda na tua presença, mais uma vez te agradeço pelo privilégio que temos de estar aqui, Senhor, pela liberdade que temos de poder te adorar, de poder prestar um culto a ti, Senhor. Que nesse momento o teu Espírito fale conosco, fale com cada irmão aqui presente, Senhor, que a tua palavra seja exposta de forma clara, Senhor, e que o teu Espírito Santo complete no coração de cada um. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, e para falarmos de Saul, normalmente quando a gente pensa em Saul, a gente pensa num rei ruim. A gente pensa numa autoridade ruim. A gente sabe, a gente conhece tantos defeitos e tantos erros que Saul teve durante o seu reinado. Assim como Davi também teve erros. Assim como Salomão também teve erros. Mas Saul também teve acertos. Assim como Davi também teve acertos. E assim como Salomão também teve acertos. O que isso já mostra para a gente logo de cara? Que nenhuma autoridade terrena é perfeita. Nenhuma autoridade terrena vai sempre estar certa. Por isso que nós não podemos adorar nem idolatrar autoridades terrenas. Elas sempre terão os seus erros e os seus acertos. E o mais importante é que, independente da autoridade terrena, ela está ali instituída sob a submissão e permissão de Deus. Ela só está ali porque Deus permitiu. Então, isso compõe a soberania divina. Logo, até mesmo as autoridades terrenas ruins, que a gente vê hoje em dia, e como Saul acabou sendo, estão debaixo da soberania divina. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende como que um ditador consegue e governa países e regiões por tanto tempo, fazendo o povo sofrer tanto. Muitas vezes a gente não entende porque que Deus permite que autoridades terrenas ruins assumam o poder e façam o povo sofrer tanto, e principalmente o povo de Deus sofrer tanto. E eu não vou dar essa resposta para vocês aqui, porque eu não sei também. Porque ninguém sabe. O que a gente sabe é que está debaixo da soberania divina. E que Deus tem um propósito nisso. E que Deus age na sua misericórdia até mesmo nessas regiões e até mesmo na vida de Saul, como a gente vai ver aqui hoje. Saul teve um início muito promissor. Ele teve um início muito bom. E não é o foco da pregação, mas preciso mostrar isso para os irmãos, para que os irmãos se situem. Para quem não lembra ou quem não veio aí nas outras aulas de EBD que a gente já teve nas últimas 2 aulas, o povo de Israel pediu um rei. O povo de Israel pediu um rei conforme igual as outras nações tinham. Eles queriam um rei. E eles pediram para que Samuel instituísse um rei para a nação. E Samuel fica frustrado com aquilo. Samuel questiona Deus e fala: Deus, eles estão pedindo um rei. E Deus fala: dá para eles um rei. E não liga, não fica triste, não fica bravo, porque não foi a vocês que eles rejeitaram. Foi a mim. Só que o problema não estava no povo pedir um rei. Porque é natural.
E lá em Deuteronômio 17, lá no Pentateuco, já havia sido dito que o povo de Israel passaria pelo período da monarquia. Então o problema não estava no rei. O problema estava em como o povo estava querendo um rei. Como o coração do povo estava ao pedir um rei igual às outras nações. Por quê? Porque a esperança do povo estava, a esperança de prosperidade, a esperança de salvação como nação do povo estava no rei igual a das outras nações. E aí que estava o problema. Eles estavam colocando a esperança deles no rei que seria instituído, na autoridade terrena que seria instituída. E isso serve muito para a gente, principalmente nesse período que a gente está passando. Nossa esperança de salvação, igual a gente cantou aqui, acabamos de cantar na música dos dízimos e ofertas, só Jesus Cristo salva. A nossa esperança de salvação tem que estar em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança de salvação. E o povo pede um rei, Samuel vai ao encontro de Saul, e até uma ocasião bem estranha, porque Saul sai para procurar as jumentas do pai dele, que tinham sido perdidas, que tinham se perdido, e ele volta como rei de Israel. Então, ele sai para procurar as jumentas e é ungido rei. Como que Deus faz as coisas? Saul nem esperava que isso aconteceria. E a primeira reação de Saul, quando Samuel fala para ele que ele se tornará rei de Israel, a primeira reação de Saul é muito similar com muitas reações de chamado na Bíblia. O que Saul questiona Samuel? Saul fala assim, mas eu, da menor das tribos de Israel, que era a tribo de Benjamim, da menor família da tribo de Benjamim, por que eu? Em outras palavras, Saul estava falando, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu acho que eu não consigo. Não faz sentido isso. Tem tanta tribo maior, tem tanta família mais importante, por que Deus vai me escolher da menor das tribos de Israel? E o que a gente aprende e o que a gente vê nisso é que Deus havia escolhido Saul e a capacidade de Saul não estava nele mesmo, estava em Deus. E isso é muito importante a gente entender na vida de Saul, na história de Saul. Por quê? Porque vai fazer toda a diferença na queda de Saul. Ele é chamado, e quando ele é chamado, ele reconhece que ele não tem capacidade. Ele reconhece que ele não conseguiria se fosse por ele somente. E aí daqui a pouco vocês vão ver, quando a gente lê o texto, como isso muda na vida de Saul. Como ele esquece disso. Como ele esquece que a capacidade dele não está nele, mas está em Deus. Que Deus o capacitou, que Deus o escolheu, que Deus o instituiu como rei de Israel. E aí, Saul volta, passa um período ali, ele volta, e logo de cara ele tem um grande problema ali para resolver. No capítulo 11, versículo 6, 7, 8, a gente não vai ler, do 6 ao 12, a gente não vai ler aqui, vou passar de forma rápida, senão vai demorar muito. Mas o que acontece ali? Os amonitas sitiam, eles rodeiam a cidade ali, a região, na verdade, né, de Jabes de Gileade, e eles falam ali, ó, a gente vai invadir, a gente vai escravizar vocês. E o povo estava tão afastado de Deus que a primeira coisa que o povo faz é fazer assim, não mata a gente vai servir vocês, pode deixar. A gente serve, a gente se mistura com vocês e a gente trabalha para vocês, não tem problema nenhum. E isso era a principal coisa que Deus falava que eles não podiam fazer. Eles não podiam se misturar com os outros povos. E logo de cara o povo já faz isso. Só que aí o rei dos amonitas, ele é tão absurdo, ele quer impor um sinal de vergonha para o povo de Israel. O que ele faz? Falou, tá bom, eu não vou matar vocês, mas eu vou deixar que vocês se misturem com a gente, mas eu vou arrancar um olho de cada pessoa. Vocês vão ficar com a gente só com o olho, para mostrar que vocês são inferiores, para mostrar que nós somos superiores a vocês e que vocês servirão a gente para sempre. Isso vai ser um sinal de vergonha de vocês.
E o povo, pelo incrível que pareça, o povo fala assim: me dá uma semana só para a gente pensar. Se a gente não achar ninguém para salvar a gente aceita. Perder um olho e servir vocês. Tudo para não morrer. Olha a situação que o povo estava. E aí, Saul chega e Saul vê que pergunta o que está acontecendo, explicam para Saul o que está acontecendo. E aí a gente vê no capítulo 11, versículo 6, um versículo muito importante do início da vida do reinado de Saul. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Ou seja, o Espírito de Deus estava com Saul. E estava com ele. E aí Saul vai, faz um gesto ali de coragem, convoca um exército, o povo vai com ele consegue reunir um grande exército de Israel e vence a batalha. E vence uma batalha que parecia perdida. E aí o povo se alegra tanto em ter Saul como rei, que no versículo 12 ele vai falar assim: então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que os matemos. O povo fica tão feliz e tão empolgado com Saul como rei, que ele fala: quem se opor a Saul vai morrer. Olha como o povo estava distante de Deus. E a gente vê esse início grandioso de Saul. Esse início promissor, com Deus, com o Espírito Santo, corajoso, contando com a misericórdia de Deus, porque em tudo Deus agia com misericórdia com o povo, porque o povo só fazia coisa errada. E a gente fala: aqui vai ter um grande rei. Daqui vai sair um dos grandes reis da história de Israel. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. A partir desse momento, a vida de Saul começa a declinar de uma forma vertiginosa. Ele começa a ir por ladeira para ladeira abaixo. Ele começa a se afastar cada vez mais de Deus. E na aula de hoje, inclusive, vocês vão ver que vai falar sobre vários dos grandes pecados de Saul. E o que eu quero aqui é olhar 3 desses pecados. De um homem que estava no topo, que estava em comunhão com Deus, através do pecado, teve um fim trágico. E o primeiro pecado, e aí sim eu vou querer ler com os irmãos, que eu queria falar, está no capítulo 13, no versículo 8 ao versículo 13. E lá vai dizer assim, 1 Samuel 13, do 8 ao 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu... vou ler a partir do 8, já fui para o 13. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim, em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Novamente, Saul estava diante de uma batalha. Novamente, as circunstâncias externas estavam causando preocupação na vida de Saul. De novo, ele estava sendo ameaçado por problemas que estavam ao redor dele. E o que acontece? Saul, ele era o líder terreno.
ele era o líder militar, ele era o rei ali do povo, mas ele não era o líder espiritual do povo. O líder espiritual do povo era Samuel. E Samuel que deveria oferecer os holocaustos e os sacrifícios. Porém, Samuel não estava ali. E Samuel ainda não tinha chegado. E Saul, o que ele faz? Com medo, porque Samuel não vinha, achando que os filisteus iriam atacar o povo, ele vai e fala, dá aqui esse holocausto. Pode me dar, eu faço eu mesmo. E vai e oferece o holocausto. Quando Saul acaba de oferecer o holocausto, Samuel chega. E Samuel fala, o que você fez? E aí Saul fala, você não chega? Você está atrasado? Eu fui e ofereci o sacrifício. Por quê? Porque eu não podia ir para a guerra sem oferecer o sacrifício. E aí Samuel dá uma resposta muito dura para Saul e fala, por causa disso, Deus desaprovou o seu reinado e não vai mais estar com você. E quando a gente olha para essa resposta de Samuel, para a atitude de Saul, a gente pensa, nossa, mas que rígido. O que Saul fez, ele ofereceu um sacrifício. Saul não foi para a guerra sem o sacrifício. Saul podia ter ido para a guerra e falado, deixa o sacrifício para lá. Não, Saul, ele se importa com o sacrifício e ele oferece o sacrifício no lugar de Samuel. E quando a gente olha para isso, a gente vai falar, nossa, mas só por isso o reinado dele foi desaprovado? Não é só por isso. A gente precisa entender o que essa atitude de Saul tinha por trás. O que estava acontecendo ali? O coração de Saul já estava corrompido. O coração de Saul já não estava mais com Deus. Sabe por quê? Porque ele não estava e ele não dava o valor verdadeiro e merecido que o sacrifício representava. O sacrifício representava o perdão, a consagração, representava a purificação do povo de Israel diante de uma batalha que estava para vir. Representava a ajuda de Deus. Representava a aproximação com Deus diante de uma situação difícil, para que eles tivessem ali a bênção de Deus sobre aquilo que eles passariam. E o que Saul faz? Faz de qualquer jeito. Porque no fundo, Saul estava na cabeça dele, eu sou capaz. E isso daqui é uma mera formalidade. Isso daqui é uma coisa que a gente pode fazer de qualquer jeito, porque a gente vai ganhar de qualquer jeito, porque eu estou na frente. O orgulho de Saul já tinha subido a cabeça dele. Já tinha subido a cabeça e ele já se achava capaz de resolver todos os problemas sozinho. Lembra que eu falei que Saul começa se sentindo incapaz? E que o Espírito Santo o capacita? Aqui Saul já está corrompido. Aqui Saul já está se achando capaz por ele mesmo e não dá o valor verdadeiro necessário para o sacrifício, para o relacionamento com Deus. E aí eu quero trazer para as nossas vidas. Eu quero trazer para as nossas circunstâncias externas. Porque o que Saul coloca a culpa em quem? Nas circunstâncias externas. Devido às circunstâncias, eu tive que agir. Quantas vezes na nossa vida a gente não está diante de dilemas, diante de problemas que estão nos pressionando e a gente precisa tomar uma decisão? E a gente precisa saber como agir. E tá aquela pressão em nós, e a gente se sente pressionado, e muitas vezes a gente acha que Deus não está conosco. A gente ora, e parece que Deus não responde. A gente acha que Deus abandonou diante das dificuldades. A gente precisa ter sempre a ciência, a certeza, a consciência de que, diante das dificuldades, é mais importante e o que a gente mais precisa é da direção de Deus, da capacitação de Deus, do que da nossa própria capacidade. Deus nos capacita. É por Ele que somos capacitados a enfrentar os nossos problemas. Não
por aquilo que sabemos. Muitas vezes, a gente acha que a gente sabe muito sobre determinado assunto e toma decisões precipitadas. E toma decisões precipitadas achando que nós somos capazes de enfrentar certos tipos de problemas. E não. A gente precisa entender que a direção de Deus, ela é necessária em todas as áreas da nossa vida. Ela é necessária na nossa casa, na nossa família, ela é necessária no nosso trabalho, ela é necessária na nossa faculdade, ela é necessária em todos os nossos ambientes. Não é porque eu sou ótimo no meu trabalho, eu sou ótimo naquilo que eu faço, que eu não preciso da direção de Deus ali. Não é porque eu sei que eu sou um bom pai, que eu sei que eu sou uma boa mãe, que eu não preciso da direção de Deus na minha casa para criar meus filhos, para ser uma boa esposa, para ser um bom marido. A gente precisa sempre saber que se a gente é bom naquilo que a gente faz, não é por nós, é porque Deus nos capacita. E viver em humildade, sempre pedindo a direção dele. Na sequência, que eu não vou ver, mas no capítulo, não vou ler aqui, mas no capítulo seguinte, Saul de novo faz um voto precipitado. Saul está diante de novo de mais uma batalha. E Saul fala: ninguém do meu exército, do exército de Israel, vai comer. Diante de uma guerra ele faz esse voto. Ninguém vai comer até que a gente vença a batalha. E o povo de Israel vence a batalha, porque Deus age com misericórdia. Só que Jonatas, o filho dele, não tinha ouvido o voto precipitado que Saul tinha feito. E Jonatas vai e come um pouco de mel. E a promessa de Saul era para que quem comesse um pouco de mel iria morrer. Quem comesse, né, qualquer coisa iria ser morto. E o filho dele come. E o filho dele responde para ele e fala: se a gente tivesse comido, a gente teria vencido de uma forma muito mais fácil. E Saul persegue o próprio filho para matar, porque tinha descumprido o voto dele. Olha onde o orgulho de Saul levou ele. Olha onde a precipitação de Saul o levou. Olha onde a certeza que as coisas dariam certo do jeito dele levou Saul a buscar o próprio filho para matar, porque tinha descumprido um voto precipitado de Saul. E Jonatas, ele só não é morto por Saul porque o próprio povo defende Jonatas. O próprio povo defende Jonatas. Enfim, a gente precisa sempre pedir a direção de Deus e não tomar atitudes precipitadas. Atitudes precipitadas, na maioria das vezes, vão nos causar mal, igual causaram para Saul. O segundo pecado que eu queria que a gente lesse aqui de Saul está lá no capítulo 15, no versículo 1 ao 3, que é uma frase bem clássica que tem na história de Saul, que os irmãos já devem ter ouvido, e diz assim, no capítulo 15, do versículo 1 ao 3, Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate os homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Eu acho que mais claro do que isso era impossível Deus ser com Saul. Deus mandou matar tudo. Não sobrar nada. De uma forma muito clara para Saul. E o que Saul faz? Ele não mata. Eles vão, vencem a batalha. Ele vai e faz o quê? Traz o rei dos amalequitas como escravo. Ele vai, traz os melhores bois, os melhores ovelhas, os melhores animais dos amalequitas, traz para o povo de Israel e faz o que com esses animais? Sacrifício ao Senhor.
Olha o sacrifício aí de novo. Ó a falta de zelo. Ó a falta de importância com as coisas de Deus que Saul demonstra de novo. Olha a falta de submissão a Deus que Saul demonstra de novo. Deus é muito claro quando ele fala para Saul: ei, não é para sobrar nada. É para matar tudo. É para matar todo mundo. De uma forma que a gente precisa até depois pensar sobre isso e entender o contexto que essas ordens de Deus vinham, porque até choca às vezes a gente, quando a gente olha para essas ordens. Mas foi isso que Deus falou. Não é para sobrar nada. Não é para sobrar nada. E Saul traz o rei como escravo. E aí Saul está lá fazendo a festa de vitória da batalha quando Samuel chega. E aí Samuel chega e fala: o que você fez? De novo. E aí Saul fala: eu venci a batalha. E aí Samuel fala: mas o que são esses barulhos de animais que eu estou ouvindo? Aí Saul responde: são os melhores animais dos amalequitas que eu trouxe para prestar sacrifício ao Senhor. Olha que ideia brilhante que eu tive. Olha como Saul fazia as coisas do jeito dele. Olha como Saul não se importava com o que Deus mandava. Saul se importava com aquilo que ele queria fazer. Saul se importa em mostrar para todo mundo que ele ganhou mais uma batalha. E por que ele traz o rei como escravo? Para mostrar: esse rei é submisso a mim, porque eu venci a batalha. Olha o orgulho de Saul de novo se mostrando. E aí Samuel dá uma resposta muito clássica, que esse é o versículo que provavelmente os irmãos já ouviram, que está lá no versículo 22, 15, 22, que Samuel responde assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Saul tinha se tornado o pior tipo de cristão, entre aspas, que é aquele que presta sacrifícios com o coração distante, que é aquele que faz as coisas para mostrar para os outros como é crente. É aquele que corrompe o sacrifício de Deus em busca da glória pessoal. E não assume as responsabilidades pelo que fez. Quando Samuel questiona a Saul por que ele tinha feito isso, ele fala que porque o povo disse para ele fazer. Primeiro foram as circunstâncias externas, agora foi o povo. Nunca é ele. Nunca assume responsabilidade pelo próprio pecado. É sempre culpa do irmão. É sempre culpa do outro. E nunca dele mesmo. Quando Samuel fala que é mais importante obedecer do que fazer sacrifícios, ele não está dizendo que os sacrifícios são inválidos, que os sacrifícios não devem ser feitos, que os sacrifícios não são recebidos por Deus. O que ele está dizendo ali é que esse tipo de sacrifício, com o coração distante, como o de Saul, não é aceito por Deus. E aí vamos trocar a palavra sacrifício, porque é meio distante da gente, graças a Deus a gente não precisa, porque o nosso sacrifício foi feito por Jesus na cruz, a gente não precisa mais aqui ficar prestando sacrifícios, matando animais. Mas quantas coisas a gente não faz para Deus, entre aspas, sendo que o nosso coração está distante? A gente não faz por religiosidade? A gente não faz por status? A gente não faz por obrigação? Muitas vezes, a gente vem na igreja por obrigação. Muitas vezes, a gente vem na igreja por costume. Muitas vezes, a gente pode servir num ministério da igreja por obrigação. Ou pior,
por recompensa. Por achar que pelo que eu faço, por como eu sou bom, por como eu toco bem, por como eu dou uma aula bem, Deus vai me abençoar por isso. Isso é Saul. Isso é a vida de Saul, que a gente replica em nossas vidas. Saul se achava capaz de tudo. Saul achava que ele podia fazer do seu jeito. E o mais interessante é que Saul não deixou de fazer os sacrifícios. Saul continuou prestando os sacrifícios dele, todos corrompidos, mas continuou. E Deus não aceitava nada do que Saul fazia. A gente vai ver que Saul depois vai tentar buscar Deus várias vezes e Deus não responde Saul. E é o que acontece com a gente, irmãos. A gente precisa entender que mais importante do que trabalhar na igreja, mais importante do que servir na igreja, é ter o nosso coração submisso a Deus. A partir do momento que a gente tem o nosso coração submisso a Deus, a gente vai querer trabalhar na igreja. Por gratidão ao que Deus fez por nós. Se a gente vier para a igreja por religiosidade, pode parecer duro, mas Deus não está recebendo o seu culto. Assim como não recebeu o sacrifício de Saul. Então a gente precisa ter o nosso coração submisso a Deus. E quando errarmos, precisamos assumir a responsabilidade e não terceirizar a responsabilidade e colocar sempre a culpa em alguma outra coisa. E por fim, o trágico fim que Saul tem. A passagem mais conhecida da vida de Saul é a da Médio de Endor. E eu não vou falar sobre ela aqui, porque na aula hoje os irmãos vão ouvir bastante, eu não quero estragar a aula dos professores, não quero dar spoiler, porque é um tema bem polêmico, então é um tema que precisa e merece ser tratado na EBD. Porém, a gente vê que no fim da sua vida, Saul vai procurar uma médium para poder tentar conversar com Samuel. Porque Deus já não falava com ele, Deus já não respondia a ele. E no seu desespero, ele vai tentar consultar os mortos para poder ter uma orientação divina. Isso está lá em 1 Samuel 28. E, depois disso, o que Saul ainda faz, e como Saul termina a sua vida, está lá em 1 Samuel 31, 4, em que Saul diz ao seu escudeiro: arranque a sua espada, atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. E aí o escudeiro não quer e não aceita, fica com medo de atravessar a espada e matar Saul. E o que Saul faz? Se mata. Saul se mata. Ele mesmo pula na própria... A Bíblia fala que ele vai de encontro à espada dele, ou seja, ele se mata com a própria espada. Saul se suicida. O fim da vida de Saul é trágico. Ele vai procurar uma médium. Não tem a resposta, não acontece aquilo que ele quer. Mais desesperado ainda, ele perde a batalha e se mata. E é interessante a justificativa que Saul pede para o escudeiro matar ele, né? Antes de se matar. Me atravessem com a espada para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Ele não queria ser morto pelo povo adversário para não ser alvo de chacota. Olha o orgulho de Saul aonde chegou. Ele se mata. Ele tira a própria vida, porque para ele nada mais fazia sentido.
E a gente vê de um homem que teve um início tão promissor, que estava ao lado de Deus, com toda aquela coragem do início. A gente vê como ele terminou. E o que a gente aprende com isso para a gente terminar? Que o declínio espiritual, gente, ele é gradual. Isso também nas nossas vidas. Na vida de Saul, o declínio espiritual foi gradual, até que ele chegou a tirar a própria vida. Até que ele foi consultar uma médium. Os pecados de Saul foram se tornando cada vez mais graves. E ele nem percebia isso, porque ele estava completamente tomado pelo pecado e afastado de Deus. Com a gente também é assim, irmãos. Ninguém vai ser puxado para o precipício. Nenhum cristão é puxado para o precipício de uma hora para outra. A gente vai caindo. A gente vai caindo nas ciladas. A gente vai caindo nas armadilhas do inimigo. E quando a gente vai ver, a gente já está com o pecado até aqui em cima. E nem percebeu. É igual o exemplo do... Inclusive, essa semana a gente falou disso no Cada Homem um Guerreiro, no grupo. A gente deu esse exemplo. Quando você vai cozinhar um sapo, você coloca o sapo ali na panela, né? E aí você coloca o sapo na água fria e põe no fogo. O sapo tá lá, e tá de boa. A água vai esquentando, o sapo vai acostumando com a água, vai esquentando, ele tá lá, na banheira aquecida. E de repente, ferve e ele morre. E ele nem percebe. Porque ele estava acostumado com aquilo. Isso é o que acontece com a nossa vida, quando a gente dá brecha para o pecado. Isso é o que aconteceu com a vida de Saul. Ele foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Até ter esse fim trágico desse jeito. O orgulho tomou conta da vida dele. Tudo era do seu jeito, tinha que ser do jeito dele. Não assumia a responsabilidade pelos erros dele. Perdeu a fé em Deus diante das dificuldades. Perdeu o sentido da vida, porque para ele não fazia mais sentido viver daquele jeito. E se matou. Os dois lados da vida de Saul servem como exemplo para a gente, irmãos. O início, mostrando para a gente como a nossa capacitação não está em nós, mas em Deus. Em como podemos ser capacitados por Deus a fazer coisas grandiosas aqui. Enquanto tivermos a humildade e a consciência de que não é por nós, mas por Ele. Então, se Deus está te chamando para alguma coisa, irmão, não precisa ter medo. É porque Ele vai te capacitar. E você pode assumir isso com coragem, igual Saul assumiu no começo do seu reinado. E com certeza Deus vai te abençoar. Mas também o lado ruim da vida de Saul serve como alerta para a gente. Serve para a gente ver como a gente precisa tomar cuidado em como estamos levando a nossa vida diante de Deus. A gente precisa tomar cuidado para ir não se afastando de Deus aos pouquinhos. Aí a gente começa a ler a Bíblia todo dia, aí de repente a gente para de ler a Bíblia todo dia, aí daqui a pouco a gente para de orar todo dia, aí daqui a pouco a gente para de vir na igreja, aí daqui a pouco a gente para de ter fé em Deus, e aos poucos a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E a gente precisa tomar cuidado com isso, para não deixar isso acontecer. Só que o lado bom disso, o lado bom que poderia ter acontecido até com a vida de Saul, lá no fim da vida dele, se ele tivesse se arrependido, é que sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de se aproximar de Deus. Sempre há tempo de voltar para o nosso início. Para voltar. Para ter comunhão com o Espírito Santo. Para ter comunhão com Deus. Para buscar a santificação. Sempre há tempo para isso, irmãos. Então, se algum dos irmãos aqui se sente
passando pela mesma situação de Saul, pode ser pelo começo ali da vida de Saul, pode ser pelo fim da vida de Saul, não sei como está o coração dos irmãos. Mas sempre há tempo de se aproximar, de se arrepender, de reconhecer os pecados e viver uma vida de submissão a Deus. Ele está de braços abertos, esperando a gente se arrepender. Esperando. E sempre quando a gente buscar a Deus, Ele vai estar disposto a nos capacitar, a nos ajudar, a nos direcionar, para que a gente viva da forma que Ele quer que a gente viva. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, te agradeço por mais um dia, pela oportunidade, Senhor, que temos de estar aqui. Te agradeço porque a Tua palavra é tão viva, é tão rica, e que podemos aprender com a vida de Saul, Senhor. Te agradeço porque é o Senhor que nos capacita, é através do Teu Espírito que podemos ser fortes, é através do Teu Espírito que a gente pode realmente cumprir o Teu propósito em nossas vidas, Senhor. E te peço perdão por muitas vezes nos afastarmos de Ti, Senhor. Te peço perdão por muitas vezes sermos orgulhosos como Saul. Te peço perdão por muitas vezes não assumirmos a nossa responsabilidade, Senhor, sobre os nossos pecados, como Saul fez. E te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja quebrantando corações que estão afastados de Ti, Senhor, para que haja realmente um recomeço, para que haja reconciliação, para que haja realmente o retorno, Senhor, da fé em Ti. Que o Senhor realmente esteja quebrantando os nossos corações, para que a gente não seja como Saul, Senhor, no final da sua vida. E sim como Saul, no começo de sua vida, Senhor. Em comunhão contigo, em submissão a Ti, Senhor, e sendo direcionados por Ti em todas as nossas decisões. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.